Qual é a importância de se conhecer a discussão sobre o bem jurídico tutelado e as normas de combate à lavagem de dinheiro na defesa desses delitos? Bom, na defesa dos crimes de lavagem de capitais, muitas das vezes é preciso nos socorrermos da teoria, não só nos socorrermos da dogmática, como a gente chama, né? Não só dos fatos, até como ocorre nos outros delitos, até porque a defesa fática, neste tipo de caso, às vezes fica praticamente impossibilitada diante do caderno probatório farto que a gente tem nesses casos. A discussão e conhecimento do tema bem jurídico tutelado pode nos levar a boas teses defensivas, por certo. Tentativa, exaurimento do delito anterior, consumação, princípio da insignificância, são pontos importantes gerados justamente a partir desse conhecimento do bem jurídico tutelado. Também é possível que estrategicamente seja mais interessante levar o julgador a adotar uma das correntes de que trata do bem jurídico para que a gente tenha uma defesa mais eficiente. Pois bem, todo tipo penal existe para proteger um bem jurídico relevante. E não são todos os bens jurídicos que merecem a atenção do direito penal. O princípio da fragmentariedade, manifestação do princípio da intervenção mínima, diz que apenas os bens jurídicos mais relevantes e caros à sociedade, quando não bem amparados pelos outros ramos do direito civil e administrativo, devem levar à preocupação do direito penal. Existem bens jurídicos individuais, como a vida, o patrimônio, a honra, a liberdade sexual, e existem bens jurídicos coletivos, como o meio ambiente, a saúde pública, a ordem econômica, a organização política e outros. E talvez aqui resida um dos temas mais polêmicos e delicados na seara da lavagem de capitais, justamente na indicação e a natureza do bem jurídico tutelado. Em suma, hoje, basicamente, subsistem três correntes a apontar qual seria o bem jurídico tutelado pelas normas que tipificam a lavagem de capitais. A primeira é a que diz que o bem jurídico tutelado pela lavagem é o mesmo bem jurídico tutelado e lesado pelo delito anterior. Essa primeira corrente, mais antiga, justamente porque é uma teoria que fazia mais sentido quando se tipificou pela primeira vez a lavagem de capitais. Mas hoje já não faz mais tanto sentido assim, e eu vou tentar explicar o porquê. Quando se tipificou pela primeira vez a lavagem de capitais, que a gente chama da primeira geração dessas normas, era possível lavar capitais unicamente do tráfico de drogas. Então, fazia mais sentido que o bem jurídico tutelado pela lavagem fosse o mesmo do delito anterior, do tráfico, no caso. Na segunda geração dessas normas que tipificam a lavagem, houve uma ampliação dos delitos que admitiam a lavagem, criou-se um número específico, um rol taxativo de delitos que admitiam a lavagem de capitais, e hoje nos encontramos então na terceira geração dessas normas, onde todo e qualquer delito são capazes de gerar lavagem de capitais, inclusive contravenções penais podem levar à lavagem de capitais, razão pela qual o jogo do bicho é hoje um grande gerador de lavagem de capitais. Então a primeira crítica que advém a essa teoria é justamente essa falta de sentido gerada, advinda dessa ampliação dos delitos anteriores. Quando se pensava na lavagem do tráfico de drogas, fazia algum sentido pensar que a lavagem desse dinheiro visasse proteger o mesmo bem jurídico tutelado, a saúde pública, né? O bem jurídico do tráfico. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, na lavagem de capitais do homicídio mercenário, daquele agente que recebe dinheiro para matar alguém, né? E aí esse agente depois vai tentar reinserir esse valor na economia, a gente começa a aparecer uma incongruência aí, né? Porque a lavagem de capitais, nesse caso, estaria a tutelar o bem jurídico vida, o mesmo do homicídio. Então, demonstrando uma incongruência essa teoria. Outra crítica outra crítica é a da prevenção geral negativa, que para alguns essa crítica é tratada como uma corrente de definição do bem jurídico tutelado à lavagem, mas para a maioria da doutrina ela é apenas uma crítica a essa teoria que aponta o bem jurídico tutelado pela lavagem como sendo o mesmo do delito anterior, que aqui a incidência da pena à lavagem visaria impedir, então, que o dinheiro fosse usado para que se cometam novos crimes. Veja, seria a aplicação de uma pena para evitar um delito futuro que sequer se saberia se iria ocorrer. Então, por certo, toda vez que se pensa em punir algo prospectivo, algo no futuro, é um grande problema. Como que a gente poderia justificar, né, a aplicação de uma pena para alguém por algo que sequer aconteceu e que a gente sequer pode afirmar que vai acontecer? Com base no nosso sistema penal vigente, por certo, é extremamente sobremaneira errado
a gente fazer isso, porque afrontaria a culpabilidade e a nossa Constituição. Há também a crítica sobre a questão da autonomia. Hoje, cada vez mais, o delito de lavagem de capitais vem ganhando um viés autônomo ao crime antecedente. Tanto é assim que bastam indícios da infração penal antecedente para que a denúncia de lavagem de capitais seja aceita. E, além disso, é possível haja a condenação por lavagem de capitais, mesmo que ausente, mesmo que ausente o julgamento de delito anterior, mesmo que desconhecida a autoria do agente e ainda que extinta a punibilidade do delito antecedente. Por fim, a última crítica, a última questão que eu quero tratar é que advém nessa teoria a questão muito boa para abordar caso haja uma acusação de autolavagem, ou seja, quando o agente denunciado pela lavagem é o mesmo do delito anterior, é a questão do bis in idem. Se o bem jurídico tutelado, então, é o mesmo do bem jurídico tutelado do delito anterior, e o agente da lavagem é o mesmo também do delito anterior, haveria, então, por certo, um mero exaurimento do delito anterior. Nada mais normal que o agente infrator, né, use esse dinheiro, o produto financeiro desse crime, para benefício próprio. Então, punir duas vezes o agente pelo mesmo fato, punir de novo por uma suposta autolavagem, seria bis in idem, algo novamente vedado pela nossa Constituição Federal. Outra corrente que trata do tema é a que diz que o bem jurídico tutelado é a ordem econômica. Essa é hoje a teoria majoritária nos nossos tribunais. Diversas recomendações e fóruns, institutos econômicos mundiais reforçam essa teoria. Os atos de ocultação, encobrimento, reciclagem do capital ilícito seriam desvalorados porque representariam um elemento desestabilizador da economia. Os valores afetariam a livre iniciativa, o sistema concorrencial, as relações de consumo e outros. Essa concepção do bem jurídico consolida, por certo, a natureza autônoma da lavagem de dinheiro, desvinculando quase que completamente do delito antecedente. A primeira breve crítica dessa corrente é a falta de precisão na conceituação do termo ordem econômica. E essa falta de rigidez leva a uma capacidade de bem orientar as decisões judiciais no caso concreto. Esse vasto espaço conceitual da expressão ordem econômica na prática leva sempre a excessos, assim como tudo que é vago e é impreciso no direito e no processo penal. No meu ponto de vista, mais acertado, há quem critique esse posicionamento porque nem sempre o capital reciclado na economia formal vai afetar o desenvolvimento econômico. Em alguns casos, poderia até contribuir para o aprimoramento da economia da região. Veja, o dinheiro, limpo ou sujo, não deixa de ser capital. Ele ingressa na economia, gira seus mecanismos, incentiva a produção, gera emprego e renda. O que faz crer que a lavagem, que essa reinserção dos valores na economia poderia inclusive ser benéfica para a economia. Então poderia-se dizer então que esses valores reinseridos, sem laço na economia, livre de impostos, de ônus da legislação trabalhista e outros, pesariam sobre as atividades lícitas, que isso causaria um desequilíbrio, colocando em desvantagem os empresários e comerciantes que operariam na mais plena legalidade. Aqui é preciso dizer que também nem sempre isso acontece. Imaginemos o roubo de um banco. Consequência disso, o agente criminoso adquire um bar. Tá? Ainda que ele compre indiretamente em nome de terceiros, mas se ele adquirir por um preço de mercado, ou seja, nas mesmas condições idênticas a uma aquisição do mesmo bem com recursos lícitos, não haveria que se falar em turbação à ordem econômica. Ou às vezes, então, o produto de um crime de 10 mil reais apenas. Não seria possível se falar que esse valor seria capaz de afetar de qualquer forma a ordem econômica da localidade. Demais, as condutas de ocultar ou dissimular previstas no tipo de lavagem não poderiam afetar diretamente a economia sob qualquer forma. No máximo, colocariam em perigo o bem jurídico tutelado, ordem econômica. Enfim, essas últimas observações levam mais a crer que o bem jurídico tutelado pela lavagem seria a administração da justiça, corrente que eu quero passar a tratar agora com vocês. A terceira, então, e última corrente é a que diz que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça. Particularmente, apesar de não ser majoritária, tendo a me filiar a essa corrente. Na minha concepção, é a corrente que tem as críticas menos fortes.
Essa corrente aponta que o crime de lavagem teria as características do delito de favorecimento, dos artigos 348 e 349 do Código Penal, puneria o comportamento que afeta a capacidade da justiça exercer suas funções de investigação, processamento e, em especial, da recuperação do produto do crime. Essa corrente traz uma perspectiva também autônoma do delito de lavagem e, como dito, apesar de não ser a majoritária, parece ser a mais acertada e, portanto, com menos críticas. Uma possível crítica a esse posicionamento funda-se na redação do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei de Lavagens, que diz que incorre na pena aquele que utiliza na atividade financeira ou econômica bens, direitos ou valores. E neste caso, então, um mero uso na atividade econômica seria criminalizado sem que houvesse qualquer ato de obstrução à justiça. Isso, então, a indicar que a ordem econômica seria o bem jurídico correto a ser tutelado. Efetivamente, a punição do mero uso de bens maculados fragiliza, sim, a ideia da administração da justiça como bem jurídico tutelado. Outra crítica reside no fato de que não há um dolo específico de prejudicar a administração da justiça nos delitos, nos casos de lavagem. Por certo, nos demais crimes contra a administração da justiça, como da denunciação caluniosa, por exemplo, nem sempre vai ter esse objetivo de se afetar o funcionamento das instituições judiciais. Aqui então vai uma dica. A crítica, diga-se fraca, de ausência do dolo específico, pode ser usada a nosso favor para tentar fazer com que o julgador use essa teoria quando entendamos que seja benéfico que o juiz entenda que o bem jurídico é a administração da justiça. Caso o juiz, então, seja filiado à corrente da ordem econômica ou tenha a tendência de optar por a escolha desse bem jurídico, podemos dizer que o correto é que seja utilizado a administração da justiça como bem jurídico, porque denunciação caluniosa e tampouco favorecimento possuem esse dolo específico de prejudicar a administração da justiça. Apesar de não haver qualquer discussão quanto a que esses tipos penais protegem de fato esse bem jurídico. Então, pessoal, chegando ao fim, ao conteúdo de hoje, cumpre dizer que é muito importante estudar os julgadores que atuarão, no caso, previamente, a saber qual corrente eles adotam. Saber isso de antemão permite que as provas a serem produzidas na instrução sejam pensadas a atacar aquele entendimento. Então, a assertividade do trabalho vai ser muito maior. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se sim, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo com algum amigo que possa interessar. Muito obrigado.